Bom, então vamos num passo a passo aqui, bem rapidinho, de como utilizar a régua diamante de forma extremamente eficiente, né? O primeiro ponto que a gente precisa sempre alertar você é que nós vamos utilizar o eixo de simetria para todas as marcações sempre, justamente porque é o padrão operacional para qualquer designer de sobrancelha, ok? E o eixo de simetria, ele se encontra exatamente na distância entre os dois olhos e nós utilizamos os dois pontos lacrimais internos para poder ter uma precisão cada vez maior, tá ok? Aqui na régua diamante você tem o eixo de simetria exatamente a partir desta linha aqui central. Fora o eixo de simetria, você tem os pontos iniciais que estão aqui nesta lateral aqui da régua, os pontos mais altos ou o arqueamento, como costumeiramente todo mundo chama, que está aqui nestas duas aberturas, e os dois pontos finais das sobrancelhas que estão nesta abertura aqui do final aqui nas duas bordas externas, ok? As espessuras dos pontos iniciais você vai retirar a partir desta marcação lateral e as espessuras dos pontos mais altos você pode retirar a partir destas marcações aqui também, tá legal? Então com a régua diamante você vai conseguir fazer todo o processo desde o eixo de simetria, os pontos iniciais da sobrancelha, os pontos mais altos, que são os arqueamentos, e os pontos finais da sobrancelha, o que costumeiramente todo mundo utiliza, ou um lápis ou um paquímetro. Você consegue fazer isso de forma simultânea com a régua diamante, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, imediatamente e com maior precisão, pois você está utilizando o eixo de simetria para fazer essa orientação. Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou encontrar o eixo de simetria, vou trazer a minha cliente aqui ligeiramente para minha frente, vou colocar ela bem frontal aqui, medindo a partir da distância entre os dois pontos lacrimais, fixo a régua aqui momentaneamente, faço uma marcação no zero, aqui na parte de baixo, e outra no zero na parte de cima, porque a partir desse momento eu tenho dois pontinhos, onde posso traçar uma linha reta, conectando esses dois pontos, e tenho a certeza de que aqui eu tenho uma linha 100% reta em relação ao rosto da minha cliente. Fiz esse primeiro traço. Esse eixo de simetria será o meu eixo de simetria utilizado para tudo que eu vou fazer a partir de então. Conquistado então o eixo de simetria, que foi retirado então a partir deste eixo aqui na régua diamante, eu fiz a diferença, metade da distância entre um ponto lacrimal e o outro, dividi isso por 2, já automaticamente aqui pela régua diamante, dividi por 2 e já encontrei o eixo de simetria. Agora eu vou encontrar os dois pontos iniciais, onde inicia a sobrancelha da minha cliente. Então volto com a régua já conectada aqui no eixo de simetria, a régua vai sempre estar conectada ao eixo de simetria, vou levantar ela levemente e vou verificar aonde começa as sobrancelhas da minha cliente. Então aqui na nossa cliente aqui, começa no 1.1, 1,1 centímetro de um lado e vou marcar os mesmos 1,1 centímetro do outro lado. Ou seja, ela tem de espaçamento de glabela aproximadamente 2,2 centímetros. Eu peguei esses 2,2 centímetros, dividi em 2, coloquei 1.1 para um lado e 1.1 para o outro. Já tenho dois pontinhos aqui, vou traçar uma linha reta, que será exatamente aonde começará o início da sobrancelha da minha cliente, o ponto inicial. Traço uma linha reta, trago aqui para o outro lado, traço do outro lado também. Lembrando que eu estou utilizando aqui uma caneta Acrigel branca, mas você pode utilizar lápis dermatográfico, caneta Acrigel de outra cor, fique totalmente à vontade. Agora eu vou encontrar os arqueamentos, aonde arqueia, a posição do arqueamento da minha cliente. Existe uma regra para você que está assistindo esse vídeo aqui de dica de um passo a passo rápido. Eu não vou explicar exatamente essa regra, mas caso você tenha interesse, aqui abaixo tem um link de um curso completo avançado que eu falo inclusive sobre todas as regras da design de sobrancelha e da micropigmentação, inclusive sobre essa que tem a ver com a proporção áurea. Qual a proporção ideal entre o corpo e a cauda da sobrancelha da sua cliente? Isso tem métricas
sobrancelhas 100% precisas, que estão orientadas a partir da anatomia humana. E se você quiser saber mais, clica no link aí que você vai conseguir ter acesso a um curso completo, ok? Aqui para nós utilizamos o meio do olho, então nós usamos a pupila dos olhos da nossa cliente. Eu vou encaixar as duas pupilas dentro dessas aberturas da régua diamante. Então, volto com a régua diamante na conexão aqui do eixo de simetria, vou trazer a minha cliente bem de frente para mim e vou movimentando a régua diamante ou para cima ou para baixo, até que as duas pupilas se encaixem exatamente dentro destas duas aberturas. Mais uma vez, bem de frente com ela. Parou na posição em que as duas pupilas foram encaixadas, eu paro a régua, curvo a régua na estrutura craniana da minha cliente, do rosto, da face, seguro ela levemente e marco aqui pelo lado onde estão os números na régua, na parte interna, ok? É importante essa marcação pelo lado onde estão os números, pois ela dá exatamente a proporção ideal entre corpo e cauda, tá legal? Posso conferir isso, olha, somente virando a régua aqui para cima, colocando ela no zero, bem no eixo de simetria, e vou girar para um lado, verifico a medida que está batendo ali na parte branca, na linha branca que eu marquei, e viro para o outro. As duas precisam bater exatamente na mesma posição, no mesmo número, ok? Seguindo, agora eu vou marcar a posição dos pontos finais da sobrancelha. Então eu vou utilizar os cantos finais dos olhos, volto com a régua no eixo de simetria, trago a minha cliente aqui levemente de frente para mim, vou movimentando a régua ou para cima ou para baixo, até que apareça o cantinho dos olhos aqui no final da régua. Quando eu verificar que apareceu o cantinho dos olhos de um lado e do outro, eu paro a régua, seguro ela firmemente aqui e faço um traço desse lado, viro do outro e um traço desse lado. Nesse momento, eu já tenho a marcação da posição ideal dos cantos finais, ou seja, dos pontos finais da sobrancelha da minha cliente. Mais uma vez, se eu quiser conferir, basta virar a régua, colocar o eixo de simetria em cima do eixo de simetria já desenhado e vou virar a régua até o canto, vou verificar que a mesma medida que bater desse lado tem que bater em cima da linha branca também para este lado, ok? Próximo passo, agora nós vamos começar a definir as alturas das sobrancelhas, o quanto eu quero ela levemente baixa ou alta no ponto inicial, levemente baixa ou alta nos pontos mais altos e também em relação à cauda. Agora eu peço para minha cliente fechar os olhos, vou levar a minha marcação do zero nesta posição aqui da régua, olha, pego a posição do zero e levo até o cantinho lacrimal da minha cliente, sem encostar, levemente. Perceba que a minha forma de segurar na régua sempre mantém pelo menos esses 3 dedos apoiados no rosto da minha cliente para causar um melhor conforto para ela e menos riscos de qualquer tipo de acidente, de um corte ou de algo como esse, ok? Então volto lá, zero lá no cantinho dos olhos e vou medir quanto ela tem aqui de estrutura de altura do ponto inicial. Nossa cliente está com 1,7 de altura. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Zerinho lá no canto lacrimal e vou marcar 1,7 também desse lado. Nesse instante, como eu já tenho 2 pontinhos, eu viro levemente a régua para o outro lado e já posso fazer esta conexão aqui. Aqui eu já consigo me orientar se inclusive essa marcação não está levemente inclinada. Dou um passinho para trás, faço essa análise e verifico se ela não está levemente inclinada. Não estando inclinada, eu já sigo para o próximo passo. O próximo passo agora é eu encontrar a altura do ponto baixo do PMA, o quanto eu vou entrar com essa sobrancelha para dentro ou vou descer com ela aqui para fora, justamente para poder baixar ou aumentar esse arqueamento, ok? Peço para minha cliente manter os olhos fechados. Sigo a régua em cima da linha, olha, veja, estou seguindo a régua bem em cima da linha, correndo sobre a linha, e vou colocar o zero aqui no cantinho dos olhos, bem na parte de baixo, na raiz do cílio superior. E vou medir quanto ela tem aqui na parte interna. No nosso ponto, está marcando 2,7 centímetros de altura do ponto baixo do PMA, e vou marcar a mesma coisa para o outro lado. Viro a minha cliente,
coloco aqui, ó, seguindo a linha, coloco o zerinho bem na raiz do cílio e marco os mesmos 2,7 para esse lado. Então significa que nesse momento a sobrancelha neste alinhamento horizontal ela está 100% perfeita. Para que eu consiga conferir, eu posso utilizar estas linhas nas horizontais, basta eu encaixar a régua aqui, ó, no eixo de simetria, trazer uma das linhas horizontais aqui, qualquer uma dessas linhas horizontais, trago ela bem em cima da marcação onde eu fiz e levo ela para o outro lado. Nesse momento, por exemplo, eu posso perceber que as duas estão exatamente em cima destas linhas horizontais, ou seja, estão totalmente equilibradas nos seus alinhamentos horizontais. Próximo passo agora, eu vou definir a altura do ponto final das sobrancelhas. Levo a minha cliente aqui para o lado, vou usar o mesmo zerinho, o mesmo zero que está aqui na lateral da régua, eu encaixo ele aqui no cantinho lacrimal externo da minha cliente e vou verificar quanto tem de medida. A nossa cliente aqui, por exemplo, está marcando 1,9 centímetros. Viro ela para o outro lado e marco os mesmos 1,9 centímetros. Cantinho lacrimal, vou seguindo aqui a marcação, orientação de medida e marco 1,9 centímetros. Pronto, agora eu vou para a espessura. Existe uma regrinha fundamental também em relação à espessura, no entanto, esta regrinha você também pode aprender lá no curso completo online, que eu falo sobre visagismo, sobre sistemas de métricas, eu ensino você a fazer o uso da régua diamante, ensino você a fazer o mapeamento geométrico com linha, o mapeamento geométrico também com paquímetro, eu ensino todos os instrumentos justamente para que você não fique sem orientação, ok? Curso online completo avançado, você pode acessar clicando aí no link abaixo. Então agora eu vou para a espessura, eu vou definir a espessura, pegando este zero aqui na abertura, aqui na parte interna da régua, eu vou alinhar o zero, este zero, em cima da linha que eu já fiz aqui, que é o ponto baixo do PI. Coloco o zero em cima e vou medir a altura da sobrancelha da minha cliente. 8 milímetros de um lado e marco 8 milímetros do outro também. Já tenho 2 pontos, giro a régua levemente para cima e posso usar ela aqui como régua, ó, e já conecto um ponto com o outro. Já tenho a espessura dos pontos iniciais, dos inícios da sobrancelha da minha cliente. Agora eu vou para a espessura do ponto mais alto. Também tem uma regrinha, segue a mesma regra, você pode usar a orientação lá no curso online completo. Mas eu vou marcar aqui, marquei 8 milímetros de espessura do ponto inicial da minha cliente, vou marcar 7 milímetros agora na espessura do ponto mais alto, ou seja, no arqueamento da minha cliente. Viro para o outro lado e marco a mesma coisa, 0,7, 7 milímetros ou 0,7 centímetros na marcação. Nesse momento eu já tenho 5 pontos de orientação para conexão do desenho de sobrancelha da minha cliente. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Ou seja, ponto baixo do PI, ponto alto do PI, ponto baixo do PMA, ponto alto do PMA e a altura do ponto final. Agora basta eu pegar a régua, eu posso usar a régua como régua, só colocando ela aqui em cima e fazendo a conexão, ou também posso utilizar a régua como se fosse uma linha. Vou pegar aqui um lápis dermatográfico, basta eu passar o lápis dermatográfico na borda da régua, em qualquer uma dessas bordas da régua, eu costumo usar sempre esta menor ou esta menor, passo o lápis dermatográfico inteiro aqui na borda da régua, pego na minha cliente e faço uso como se eu fizesse uma conexão com linha. Conecto daqui até aqui e vou ligando esse desenho. Eu vou fazer aqui uma marcação utilizando a régua como régua. Então basta eu colocar aqui a régua, coloco aqui a minha cliente de frente. Vou fazer o outro lado. Embaixo também. Já tenho as conexões das barras retas, agora basta eu fechar o ponto final. Se eu quiser utilizar a régua também posso, mas posso fazer isso daqui, que é manualmente. Que seria para um desenho levemente mais arredondado.
menos reto na parte da cauda. Então eu posso fazer essa conexão manual se eu preferir. Feito isso, está pronto a sobrancelha, todo o desenho. Basta eu continuar agora no processo de design, fazer a retirada, a limpeza, etc. E a aplicação do meu processo, que pode ser uma aplicação de rena ou pode ser uma aplicação de micropigmentação. É isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, digite aí, que eu vou ter o enorme prazer em te responder todas elas. Um grande beijo, Anderson Yangues e Régua Diamante.